A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua, Pai, entre em nossos corações e nossas mentes, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Lembrando que estamos lendo o livro de Êxodo, hoje a gente vai ver que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Lembra que Moisés estava, lógico, aliás, Deus, estava falando para Moisés, que passou para o povo, de como fazer as coisas ali no deserto, como, por exemplo, a guarda do sábado, Então, ali ele já estava ensinando as coisas que viriam a ser mandamentos, Porque até então ninguém tinha conhecimento de lei alguma. Naquele tempo ali do deserto ainda não existiam mandamentos, não existiam leis, mas Moisés já estava ensinando o povo ali como devia se comportar. Já era o princípio de que viriam as leis, para que quando viessem as leis, eles já estivessem habituados a fazer desse jeito, a fazer da maneira correta, Então, em Êxodo, no capítulo 19, Deus fala com Moisés no Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ficou ali, acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uma paradinha aqui, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Lembrando que quando se fala de povo santo, não é santo de santidade, é santo de povo separado. Porque santo significa separado, então é um povo separado, É um povo separado para o Senhor, então é um povo santo. Eu, por exemplo, eu sou santa. Santa por quê? Porque eu sou separada para Deus, não de santidade, de milagres e coisa e tal, entendeu? Então é um povo santo, porque é o povo separado para o Senhor, Só para a gente não ter essa história de que é santo de não sei o que, santo de não sei o que. Na Bíblia não existe isso, tá, gente? Na Bíblia não fala sobre santos de santidade. O único santo real de santidade é o Espírito Santo. Não existe outro santo de santidade, tá? A não ser santo de povo santo, ou seja, de povo separado para o Senhor. E a gente continua aqui, no versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo,
e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de Sinai, todo o povo sobre o monte Sinai. A santificação aqui, no caso, é a libertação total dos seus pecados, né? Seria um confessionário ali, né? Você pedir perdão para aquele que você feriu, você pagar o que deve para quem você está devendo. Então, a santificação seria também a total purificação, tanto física quanto espiritual, né? E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Aí você fica: nossa, meu Deus do céu, mas que isso? Só em tocar um monte vai morrer? Lembra-se que ali é um lugar santo, santo de santidade. E santo porque é Deus quem está ali. E nós somos o quê? Pecado. E o que que o fogo do pecado, e o que que o fogo santo faz no pecado? Ele queima. Então, se a carne tocar no fogo santo, ela se queimará. Então, ela morrerá. Então, por isso, Deus, como se diz, Deus chamou-lhe a atenção. Deus deixou expressamente, como se diz, gente, perdão, as palavras fogem, mas deu para entender, né? Deus deixou bem esclarecido, né? Expressamente esclarecido, de que o povo não poderia tocar no Monte Santo, porque ali é sagrado, então, onde é sagrado, né? É o fogo santo que tem ali. Então, onde é sagrado, se a carne tocar, ela se queimará na hora e se tornará em cinzas, né? Porque é o pecado que está queimando. E nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirá ao monte. Falando então Moisés, desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. E ao terceiro dia, e disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte de uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte fumegava. Olha o fogo santo aí. Porque o Senhor descera com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu e disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens nos advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém, os sacerdotes e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto, né?
fortalecendo ali a ideia de não transpassarem, de não ultrapassarem o limite que foi demarcado ali do Monte Sinai, né? Então, agora vem os 10 mandamentos. Agora é que vem as leis e os mandamentos. Os mandamentos, aliás, primeiro, depois as leis. Aí no capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Apenas uma pausa aqui. Lembrando que o sábado ele foi feito por causa do homem, não para o homem, para que o homem se lembre do Senhor, né? Porque o homem, ele sempre tem a vida tão corrida, então ele tem que ter um tempo para o Senhor. Lógico que todos os dias tem que ser dedicado ao Senhor. Todos os dias nós temos que ter o nosso tempo ao Senhor. Mas um dia tem que ser dedicado totalmente a Ele, que é o sábado, porque Ele o santificou. Ele o santificou para que o ser humano dedicasse totalmente a Ele. Ah, então o que é que eu faço num dia de sábado? Eu posso limpar minha casa? Não, isso é trabalho. Eu posso fazer almoço? Não, isso é trabalho. Ah, minha vizinha está doente. Eu posso fazer o almoço para ela? Sim, você está ajudando ela. E ajudando ao próximo é o que agrada a Deus. Entendeu a diferença das coisas? Então, você não pode fazer o que é trabalho. E trabalho é o quê? É o que você recebe, né? Ou um salário, alguma coisa, é o que você faz na sua própria casa. Isso é trabalho. Mas o que for para fazer que agrada a Deus, isso você pode fazer à vontade. Você pode fazer um estudo bíblico, você pode louvar, glorificar ao Senhor, você pode visitar hospitais, ler para crianças, né? Nas oncologias, né? Nos hospitais de cânceres, tem muitas crianças que ficam ali. Muitas vezes elas ficam tristes por não ter companhia, por não ter gente para brincar. Os idosos, lares de idosos, por exemplo. Eu lembro lá em Cabo Verde, em Minas Gerais, quando moramos lá, nós íamos de domingo, meu esposo toca violão, né? Eu sempre deixo o canal dele aqui. Hoje ele usa o dom dele para louvar ao Senhor, né? Na época não era assim, mas todos os domingos nós íamos lá e era uma alegria para eles. Tanto que teve uma senhora que ela nem andava e quando nós saímos de lá ela já estava dançando, né? Para você ver a mudança que faz uma visita. Então, o dia de sábado é para agradar ao Senhor. Não importa o que você faz, mas é somente para agradar ao Senhor e não para agradar você,
os seus próprios olhos, muito menos o seu bolso, que é o que muita gente acaba fazendo. E não tem esse negócio também. Agora também é uma coisa muito importante, né? Também não adianta você pegar o dia de sábado, fazer tudo que agrada ao Senhor e a semana inteira também você ficar fofocando sobre a vida de todo mundo, ficar cuidando da vida de todo mundo, roubar, mentir, se meter com gente que não deve. Então, vamos prestar bem atenção, né? Vigiar e orar, porque não é só o sábado que a gente tem que tomar cuidado, não. Deus, quando ele diz vigiar e orar, é 24 horas por dia, né? Tá, tudo bem, 24 horas por dia também não, porque a gente precisa dormir. Aí, mas quando a gente dorme, ele vela por nós, né? Mas enquanto estamos acordados, nós temos que vigiar, não importa o dia. Então, muito cuidado, preste bem atenção nos seus afazeres, nas suas frequências, né? Onde você está indo, nas suas companhias. Preste bem atenção se aquela pessoa que você está tentando puxar por evangelho, se não é ela que está te puxando para o mundo. Então preste atenção, porque tem pessoas que a própria palavra de Deus diz que elas não são para o reino de Deus, que por mais que você tente, elas não são para o reino de Deus. Então, não adianta você querer puxá-la, que ela será mais forte e acabará te puxando. Aliás, ela será mais forte, não, porque Deus é mais forte, né? Mas você acabará se desgastando. E o tempo que você perderá com ela, você poderá salvar 10, 20 almas, né? Enquanto nesse tempo, nesse meio tempo que você perdeu com essa pessoa que não tem salvação. Porque, infelizmente, sim, tem pessoas que não têm salvação. É algo duro de se dizer, é algo duro de se ouvir, mas existe. Tem pessoas que não têm salvação e para essas pessoas só lástima, né? A gente não pode fazer nada. A gente ora, obviamente, a gente continua orando, mas se a gente vê que a pessoa não está fazendo nada para melhorar, a gente se afasta da pessoa. A gente continua orando, mas se afasta da pessoa, porque senão ela também nos leva para o mau caminho. Lembre-se que o demônio, ele procura qualquer brecha para te puxar. Então, mantenha-se vigilante. Aí, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Outra coisa aqui também. Honra teu pai e tua mãe? Sim. Tem que obedecer papai, tem que obedecer mamãe. Isso independente de sua idade. Seja você bebezinho, seja um homenzarrão, tem que obedecer. Mas a palavra de Deus diz também que, do jeito que tem que obedecer mamãe e papai, temos que obedecer às autoridades também, né, do nosso convívio. Contanto que não vá contra as escrituras. Então, preste bem atenção. Então, se mamãe, se papai está fazendo alguma coisa que Jesus disse que não pode fazer, então, mamãe e papai estão errados, tá? Então, conversa com a mamãe, conversa com o papai, fala, ó, mas Jesus falou que isso não pode. Então, preste bem atenção, tá? Aí chama, pede ajuda pro titio, pra titia, né? Pede ajuda na escola, entendeu? Conversa com outras pessoas, né? Os adultos, eles têm a capacidade, o discernimento, as crianças não. Mas as crianças, se tiverem dúvida, quando a mamãe e o papai não estiverem olhando, vocês podem ligar para a polícia. Pega o celular escondido, liga 190 e fala, ó, mamãe e papai fizeram isso, tá certo? E a polícia vai dizer para você se tá certo ou não. Que a polícia tá aí para te ajudar. Não fique com medo de polícia, não. Quem tem medo de polícia é bandido, viu? Não fique com medo de polícia, não, que ela está aí para nos proteger, né? Então, se tiver alguma coisa que você está achando estranho, ligue para a polícia. Lembra, 190 e pergunta, fala, ó, mamãe fez isso, papai fez isso.
tá certo? O que que eu faço? E eles vão dizer para você, viu? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à espessa nuvem onde Deus estava. Então Deus disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, deuses não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás o teu holocausto, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo o lugar onde eu celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Uma coisa interessante aqui, né? Que já naquele tempo, olha só, já naquele tempo tinha o tal problema da escada, né? Eu vou parar por aqui para não prolongar, porque como sempre eu falo muito, né? Para não prolongar mais. O probleminha da tal escada, né? O que quer dizer, apesar que naquela época eu acho que os homens também usavam, o nome não é correto, né? Mas usava saia. Eu não lembro o nome da roupa de antigamente. Mas, e gente, perdão, agora que eu vi que o celular entortou, é que o meu pedestal aqui, ele já tá tão velhinho e vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, e ele já não tá segurando mais. Então, já naquela época já tinha isso, né? Então, para não aparecer sua nudez, porque ao subir as escadas, se você está de saia, então quem está lá embaixo acaba vendo tudo. Aconteceu, né? Um tempo aí eu fui ao médico e agonia, né? Agoniada, ficando lá dentro, né? O pessoal falando e tal. Eu fui lá para fora um pouco. E eu vi uma moça, ela estava de saia, e não era nem degrau, era a garagem que era subsolo. Quando passou um rapaz, quase quebra o pescoço olhando para cima, né? Então cheguei disfarçadamente, né? E falei para ela. Eu falei, você tá de saia e lá embaixo o povo passa quebrando o pescoço. Aí ela se afastou, né? Agradeceu, se afastou. Eu falei, poxa, mas o pessoal poderia pensar nisso, né? Porque tem só um corrimão ali. Poderia fechar a passagem embaixo do corrimão, né? Que aí ninguém veria nada. Porque ali o certo é só passar carro, né? O cara passou a pé. Mas para você ver que o demônio, ele vai atiçando, né? E ele atiça com os olhos, né? Ele usa principalmente da sexualidade, né? Uma coisa interessante que eu estava falando aqui né, endereçado às crianças. Vocês, pais, mães, ensinem suas crianças aonde elas não devem ser tocadas, tá? Porque acontece muito isso,
Infelizmente, na maioria das vezes, isso acontece na própria família. É na própria família. Eu vi um caso que foi num hipermercado, coisa de segundos, enquanto a mãe foi ver um produto, a criança saiu um pouquinho, o rapaz já foi acariciar a menina, mas a menina esperta saiu gritando a mãe e o rapaz foi preso. Mas para você ver, no hipermercado durante o dia, isso aconteceu. Então, mães, pais, ensinem suas crianças os lugares que não devem ser tocados, que não se deve de maneira alguma falar com estranhos. Se tiverem na escola dizendo que é amigo de mamãe, de papai, que vem buscar, corre para dentro da escola e vai falar com a tia, vai falar com o diretor, vai falar com alguém. Então, porque o comércio de crianças ainda continua, né? Pedófilos aí por todos os cantos. Essas coisas não são mostradas na mídia, normalmente a gente vê isso em redes sociais, né? Inclusive eu vi o caso uma vez falando sobre que não se deve postar, mesmo vestidas, não se deve postar fotos de criança em redes sociais, porque os hackers, os pedófilos, eles têm os hackers, né, que encontram essas crianças, independente de onde elas moram, eles descobrem tudo. E a gente sabe que a internet, né, digitou seu nome ali, pronto, descobre toda a sua vida. Então, vamos nos precaver, né? E lembrando que as nossas crianças são o futuro da nossa pátria, né? E ensina ela que Papai do Céu está protegendo, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É sempre bom estar ensinando desde pequenininha, desde pequenininho, que Deus é o nosso Senhor, né? Que Deus é o nosso Pai eterno, mas que a gente tem que andar direitinho, fazendo tudo certinho, para que um dia a gente possa viver em paz, que a gente possa viver em tranquilidade. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está se sentindo perdida, Senhor. Por essa pessoa que está se sentindo desamparada, Pai. Mostre a ela que ela não está só, Pai. Mostre a ela que o Senhor está ali, perto, ao lado dela, Pai. Que ela basta chamá-lo, basta dizer o teu nome. Que é somente dizer, pedir o teu socorro, que o Senhor já está com ela ali, ao lado dela. Ela só precisa estender a mão para que o Senhor a puxe e tire desse desespero, dessa angústia, dessa agonia. Ela pode, desse exato momento, se livrar desse aperto no peito, dessa desesperança. Ela pode, nesse exato momento, já prever uma vida melhor para ela. Em nome de Jesus, Pai, que ela sinta a Tua presença, Senhor, que ela sinta que todo mal vai saindo de uma vez por todas da vida dela, Pai, que vai caindo por terra toda enfermidade, que vai caindo por terra toda malignidade, Pai, que vai caindo por terra toda seta maligna direcionada a ela, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.